Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mayday Cast, o podcast dos acidentes aéreos. Esse podcast foi feito especialmente para você que é apaixonado pela aviação, mas que também gosta de fatos históricos. O propósito do podcast não é fazer sensacionalismo com os acidentes, nem te deixar com medo de voar, mas recontar os acidentes ao longo da história, fatos marcantes e curiosidades. Vale ressaltar que cada acidente, de certa forma, contribui para deixar a aviação cada vez mais segura. Este podcast foi feito com base em investigações e relatórios oficiais. (11 de julho de 1973, Rio de Janeiro). O avião Boeing 707 da companhia brasileira Varig, de prefixo PPVJZ, ou Papá Victor Juliette Zulu, se prepara para voar do Rio, com destino a Londres, com escala em Orly, na França. É o voo RG 820, Romeo Golf 820. Na era glamurosa da aviação, voar era privilégio de ricos, artistas e celebridades, que inclusive haviam vários neste voo, como Filinto Miller, político, senador pelo Mato Grosso, que na época era presidente do Senado. Filinto estava completando 73 anos de idade neste mesmo dia. Regina Leclerc, 33 anos, atriz, musa e socialite. Agostinho dos Santos, cantor e compositor brasileiro. Seu maior sucesso foi cantando músicas da peça Orfeu da Conceição e depois do filme Orfeu Negro, como Manhã de Carnaval e Felicidade. Estavam no voo também Jörg Bruder, brasileiro e artista multicampeão, além dos jornalistas Antônio Carlos Scavone e Júlio Delamare, que era narrador esportivo. Em sua homenagem foi construído o Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro. Estava a bordo também Singhita, de 19 anos, filha do embaixador da Índia no Brasil. Carlos Piper, famoso maestro de 38 anos, argentino radicado no Brasil. Entre os ilustres desconhecidos estava o jovem Ricardo Trajano, de 20 anos, que viajava sozinho e iria para Londres conhecer a cidade das bandas de rock que era fã. No comando do voo estava o comandante Gilberto Araújo da Silva, tendo como copiloto Antônio Fusimoto, ambos com mais de 17.500 horas de voo de experiência. Os acompanhavam o navegador Zilmar Gomes da Silva e o mecânico de voo Claunor Belo, além de uma tripulação extra. A bordo estavam 117 pessoas e 17 tripulantes, totalizando 134 pessoas. O avião corre na pista de decolagem sem anormalidades. A viagem até a França duraria aproximadamente 11 horas. O voo segue tranquilamente rumo à França. O PPVJZ cruzava o Atlântico em um nível de voo constante. 11 horas depois, já em território francês, às 13h57, o Boeing da Varig desce para 8.000 pés e faz contato com a torre de Orly. Orly era o principal aeroporto da França na época. A torre de controle de Orly pede que eles mantenham 8.000 pés e sigam em direção à pista 26.
O jovem Ricardo Trajano, que estava no penúltimo assento, percebe o início de uma fumaça e corre para a frente, contrariando a ordem de um comissário que pedia que o mesmo ficasse sentado com o cinto afivelado. Às 13h58, a tripulação de cabine informa a Orly que eles têm um problema com o fogo a bordo. A tripulação solicita uma descida de emergência imediatamente. A solicitação foi concedida. A aeronave deveria descer para 3.000 pés para uma aproximação direta até a pista de pouso 07. A situação começa a ficar mais complicada, pois a fumaça invade o avião inteiro e começa a chegar na cabine de comando. A fumaça estava cada vez mais tóxica e os passageiros começam a ficar asfixiados. A tripulação coloca máscara de oxigênio e óculos de proteção, mas a fumaça estava se tornando cada vez mais densa. Estava muito difícil ler os instrumentos do avião. A fumaça tomara conta do cockpit, então os pilotos abriram as janelas do cockpit para tentar evacuar a fumaça e ter um oxigênio puro, além de tentar melhorar a condição visual. Devido à intensidade da fumaça gerada pelo incêndio na parte de trás do avião, a tripulação se vê forçada a fazer um pouso de emergência. Eles configuram totalmente a aeronave para pouso, embora ainda estivessem a algumas milhas de distância de Orly. Ricardo Trajano tenta entrar na cabine do avião, mas já estava cheia. Haviam 9 pessoas, os que pilotavam e auxiliavam o voo e os que correram para lá para se proteger e tentar respirar melhor. Ricardo desmaia próximo à porta da cabine. No cockpit, o comandante Gilberto tentava contato com a torre sem saber que os controladores não o escutavam, enquanto Fusimoto pilotava o avião, que deixava um rastro preto de fumaça. Os pilotos lutavam bravamente tentando controlar o avião e o levar para uma área não povoada, a fim de evitar um desastre maior envolvendo pessoas no solo. Eles estavam a 5 km do aeroporto, cerca de 1 minuto de voo. Então o avião entra rasgando em uma plantação de cebolas. Segundo testemunhas no local, o barulho era infernal. O avião foi deixando para trás os trens de pouso. Depois de perder as asas e o motor, o avião parou com o nariz apontando para a direção de onde viera. As testemunhas atônitas esperavam por uma explosão, mas o que se ouvia eram apenas estalos de ferro quente. Apesar da habilidade dos pilotos e da rapidez do corpo de bombeiros, das 134 pessoas a bordo, 123 morreram. Restaram 11 sobreviventes, 10 tripulantes e um passageiro. O jovem Ricardo Trajano, que devido à sua desobediência ao pedido do comissário, salvou a sua própria vida. A causa mais provável do incêndio foi uma ponta de cigarro acesa que teria sido jogado na lixeira do banheiro do avião. As mortes foram causadas não pelo fogo, e sim pela inalação de monóxido de carbono da fumaça negra que envolveu todo o interior da aeronave, exceto a morte do mecânico de voo, que em sua autópsia foi revelado que o mesmo morreu de traumatismo craniano devido ao impacto com o solo. Todos os sobreviventes escaparam com ferimentos,
de queimaduras a fraturas pelo corpo, provocada pelo pouso forçado no terreno irregular. Após o desastre, a FAA, Federal Aviation Administration, exigiu medidas de segurança em todos os aviões, como colocação de avisos proibindo o fumo nos toaletes e o descarte de cigarros nos cestos de lixo, anúncio aos ocupantes de que é proibido fumar naquele local, instalação de cinzeiros em determinados pontos da cabine, realização de inspeções periódicas nos toaletes, além de detector de fumaça. Sendo assim, posteriormente, o fumo seria banido dos aviões. Ricardo ficou 2 meses internado na França e mais 1 mês no Brasil. Teve queimaduras externas e internas. 1 ano depois, já recuperado, entrou numa loja da Varig no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, dirigiu-se ao balcão dizendo: "No ano passado comprei uma passagem para Londres, mas o avião caiu e eu não cheguei lá. Acho que tenho direito a outra passagem." Sua solicitação foi atendida e lá foi então Ricardo terminar a viagem interrompida. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos.